esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor Que nunca vai nos separar. amor, amor que nunca vai nos separar. Declare seu amor ao seu amigo. Cante. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Seja na terra, no mar, na pureza, no ar, com você, amiga. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amiga. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar.
ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz raio dourado que orienta o navegante perdido. Luz que me ilumina dos aflitos, Pai dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz sempre faz o caminho, a vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso que eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa, me perdoe, afaga o meu coração. Estrela que nos guia no divino, ao seu amor me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Sigo em paz o caminho, a vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso que eu te sigo, Jesus, meu
nossa oração de abertura. Queridos irmãos, boa noite. Vamos todos, neste momento, agradecer a Jesus a oportunidade bendita de unir nossos corações no ideal do esclarecimento de nossa alma e nos fazer multiplicadores desse esclarecimento, levando a quem quer que for as luzes que teremos recebidos aqui. Mestre Jesus, que a Tua luz, Senhor, possa alimentar os nossos corações e mentes na vontade, no ideal, Senhor, de servir em Teu nome. Ilumina, Senhor, a nossa palestra da noite e que cada um de nós possa sair daqui mais fortalecidos pelos ensinamentos que essa doutrina de amor, essa doutrina de acolhimento, de esclarecimento traz aos nossos corações. Que a Tua luz invada, Senhor, todo o nosso ambiente e que estejamos em sintonia com o Teu coração de amor e luz. Graças Te damos. Na noite de hoje, nós vamos receber duas palestrantes, Euzi Melo Quinta e Eusita Nascimento, elas são de Goiânia. O tema é muito palpitante, é muito interessante, principalmente porque vai ser tratado à luz do Espiritismo. Homoafetividade e outras formas familiares, uma visão espírita. A Euzi, se me permite chamar de Euzi, doutora Euzi, ela é psicóloga clínica, diretora da área de comunicação social espírita na FEEGO, e a doutora, vou chamar de doutora ou de Eusita? Eusita, somos irmãos, né? A Eusita é pedagoga, especialista em educação, diretora da área de estudos e cursos também da FEEGO. Ambas lançaram um livro, elas fizeram um livro a 4 mãos, Nas Rotas do Cristo, foi lançado no dia 21 agora de junho. Ele vai ser comercializado, elas doaram os direitos autorais para a FEEGO e ele vai ser comercializado através da FEEGO. Então, recebam a Euzi e também a Eusita para a palestra Homoafetividade e outras formas familiares, uma visão espírita. Boa noite a todos. Quero falar da grande alegria em estar aqui com vocês, um grande prazer. Quero agradecer ao Conselho Espírita Regional de Anápolis, 9ª região, pelo convite para estarmos juntos na noite de hoje. E quero também propor aos senhores uma questão. Vamos supor que nós estejamos na erraticidade e nos seja permitida a escolha para reencarnarmos do sexo que nos aprouver. Um segundinho para cada um pensar que escolha faria. Como será o fato de escolher? Será que é permitido que se escolha nascer homem, nascer mulher? É isto importante? Esta questão 202 foi feita por Allan Kardec aos espíritas e eles disseram o seguinte: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Esse vocês fizeram a sua questão e vamos agora conferir com a resposta. Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas porque haja de passar. O que seria isso? Por que não importa? Porque realmente espírito não tem sexo e tem sim a grande responsabilidade de preparar-se para a espiral ascensional iluminada que fará com que nós façamos o nosso espírito imortal mais perfeito.
compete a nós esta incumbência. Ainda com Kardec, na questão 803 do Livro dos Espíritos, que é o livro que contém a nossa filosofia e que foi a base para a formação dos demais 4 livros do Pentateuco, vamos ouvir de Kardec a pergunta sobre as leis de Deus. Seriam elas iguais para todo mundo? Haveria privilégio? Ou todos estamos submetidos à mesma injunção? A resposta é também que Deus não privilegia ninguém. São criaturas suas, criações suas, para que, envolvidos por seu imenso e inconcebível amor, façamos a nossa jornada, a nossa trajetória rumo a esta evolução, que isto sim compete a nós. Nós, na verdade, somos o ator ou atriz e o escritor ou escritora do script da nossa vida. Nós fazemos a nossa história. Estamos submetidos a leis. E estas leis, elas nos regem inexoravelmente, são leis naturais, leis divinas. Lei do progresso, por isso nós falamos tanto na responsabilidade de cada um de estar envolvido, interessado, voltado para o foco do seu próprio crescimento, que é isto que concerne a cada um de nós. Porque estamos aqui no planeta Terra como se estivéssemos num laboratório, tendo aquela oportunidade maravilhosa de colocarmos em xeque o que já aprendemos de encarnações pregressas, o que contamos como bagagem para o agora, e formatará a nossa vida eterna. Então, perante Deus, nós temos a lei da igualdade, já vimos, e temos também na 817, temos a a 817, a lei da igualdade também, mas dizendo não mais das leis, mas dos direitos. Que direitos nós poderíamos ter? Que direito nós temos segundo a nossa produção, o nosso discernimento e na medida daquilo que nós fizermos de nós mesmos? Então, vamos verificar esta figura tão linda de Eros e Psique. O que ela evoca aos senhores? O que lhes leva a sentir, além da grande beleza desta obra de arte, que Miguel Ângelo tirou de um bloco de mármore, libertando o anjo que ali estava retido? Eros, que representa o amor, a sensibilidade, e Psique, a racionalidade. Isto está em nós, na nossa formação de hemisférios cerebrais. Nós temos a esquerda, o hemisfério esquerdo, relacionado com a razão, e temos o nosso hemisfério direito, relacionado com a sensibilidade. Como agir inúmeras vezes ante os impasses da vida, se convém que usemos a razão ou a sensibilidade? Porque somos seres emocionais, todos somos tendentes a decidir tudo pela emoção, mas nem sempre a emoção pode estar ativa. É preciso que se raciocine, que se tenha discernimento. E como é que nós fazemos esta passagem para a atuação?
ou agirmos racionalmente ou emocionalmente. O que faz esta transição é a vontade. Por isso, precisamos tomar conhecimento disso e treinarmos na administração da nossa vontade, porque ela irá constituir o nosso destino. Isto fortalece a ideia do livre-arbítrio. Haverá livre-arbítrio? O que os senhores acham? É evidente? Ou a ilusão do nosso livre-arbítrio consiste na ignorância de sabermos quais os motivos que nos direcionam? Que motivos são esses? A nossa má educação, porque é uma questão de educar a si mesmo, no sentido de burilarmos, de não estarmos reincidindo nas mesmas falhas. Nós somos tão pouco criativos que de encarnação a encarnação estamos tendendo a repetir quase que as mesmas falhas, sem criatividade nenhuma. E assim nós vamos entrando nessa cadeia viciosa de encarnações. Será que podemos nos livrar disto? É evidente que sim. Desde que nós nos aperfeiçoemos. Estamos, como dissemos, no laboratório, onde estamos testando o acervo que já trazemos de conhecimentos anteriores e formando-nos, preparando-nos para situações mais elevadas. Então eu pediria, vamos fazer uma reflexão sobre o amor. Eu vou dizer umas palavras e as pessoas que gostam de poesia vão verificar quem que vocês acham que é o autor disso. O amor é essencial. O sexo é acidente. Igual ou diferente. Nós não somos animais, nós somos carne que pensa. De quem seria? Fernando Pessoa. Outro teste. Falando de amor. Porque esse amor que nós estamos enfocando é o amor que o ser humano busca. Amor a si mesmo. Porque se nós não nos amarmos a nós mesmos, nós não seremos capazes de cumprir o segundo mandamento. Amar a Deus. É lógico, evidente, que já temos esse despertar. Mas não tão importante quanto este, que é amar ao próximo como a si mesmo, como a si mesmo. Não é ao lugar, ao invés de si mesmo. Se você não tiver o amor que você tem que sentir por si mesmo, você não será capaz de amar ninguém. Então vamos ver de relance exemplos de amor. Vamos ver se descobrimos, porque esse cacófato que começa o soneto, ele é muito discutido. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se no lugar etéreo onde subiste, memórias dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que nos olhos meus tão puro viste. E se alguma coisa posso merecer-te, alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem condição de perder-te. Pede a Deus que teus dias encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, com tão cedo de meus olhos te levou. De quem, gente? Camões, olha que maravilha, não é? Essa gente sabe falar de amor, não sabe? Agora, só para encerrar a poesia, porque acho que a poesia não tem nada mais lindo do que você retribuir esse carinho, essa vibração tão maravilhosa que nos envolve a todos, a musicalidade encantadora do casal Sérgio e Meimei. Eu estou querendo mostrar para os senhores a nossa gratidão e reconhecimento, primeiro na contemplação
dessa estátua e depois no sentimento de amor, que não tem nada mais lindo. Eu vou encerrar com um soneto de duas criaturas que se amaram muito. E depois eu vou dizer aos senhores por que eu estou associando estes poetas. E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Nós, aliás, vamos falar de afetividade, homoafetividade. Mas é preciso que você se ame muito para você entrar nesse assunto. A poesia que nós vamos encerrar, ela é de Elizabeth Barrett Browning. Ela, paralítica, ela apaixonou-se por Robert Browning e tiveram uma correspondência através de cartas. E ela quis dizer a ele o tanto que ela o amava. Felizmente, acabaram se casando. Mas vamos lá. Vamos ver a fase do encantamento. Amo-te. Quanto em largo, alto e profundo minha alma alcança. Quando transportada sinto, alçando os olhos deste mundo, os fins do ser. A graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora, segundo, na luz do sol ou na noite sossegada. E é tão forte a paixão de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos e lágrimas de prece, e a fé da minha infância ingênua e forte, por toda a vida. E assim, se Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Vamos encerrar a sessão de poesia? Valeu, não valeu? Também acho. Então vamos lá. Átomo. Falamos de amor. Falamos de atração. Numa acepção mais profunda, sexo é atração. Se não houver sexo nessa acepção de profundidade, de encontro, não haveria a vida material, porque nós estamos vendo o microcosmos, esta atração, prótons, elétrons, nêutrons, que formam células, moléculas, elementos e formam tudo o que temos. Microcosmos. Mas também temos a mesma ocorrência no macrocosmos. Veja a semelhança de um sistema onde os seres celestiais giram, seres planetários, em torno de uma estrela, formando sistema, nebulosa, galáxia. O que faz que isto exista e aconteça? Qual é a palavra? Amor. Amor, atração. Atração em forma de amor. E, tá bem, concordamos até. Vamos ver agora isto numa visão mais minimizada, restrita. Vamos falar da família ontem, hoje e amanhã. Por que a família é o cadinho, o local onde se aprende a amar? Por que a família é a praia estreita onde você se fortalece para se lançar a mar aberto? Porque aí você aprende a se amar. E amar o outro, amar aquele que te conhece pelo avesso, que te conhece sem máscara, para quem você não pode fingir. E isto é feito pela bondade e misericórdia do nosso Pai, que nos permite uma nova oportunidade para estarmos reunidos com aqueles com quem temos pendências. As pessoas dizem assim, eu seria feliz se não tivesse que conviver, que enfrentar, que resolver. Mas exatamente para sermos felizes é que estamos juntos para podermos resolver, enfrentar, administrar. Porque somos nós os débitos. E as pessoas com quem nós contactamos, elas estão exatamente do jeito que nós as deixamos um dia. Então, nós não podemos culpar ninguém. Nós vamos entrar agora evocando a figura de Zaqueu, que
vendo que esteve tanto tempo enganado, o que ele fez? Ele foi se livrar da culpa, do abuso, né? Da culpa, arrependeu-se e quis reparar. Então, este exemplo para nós, no ninho doméstico, que estamos com aquelas criaturas difíceis para nós, com as quais estamos à mesma mesa, na mesma cama, sob o mesmo teto, é a oportunidade ideal para se fazer o quê? Reconciliar, perdoar, rever as culpas, não para ficarmos nos cobrando, mas para nós nos isentarmos dela. E como é que a gente se isenta? Como é que quita? É através do arrependimento e da reparação. Fazer mais do que aquilo que eu acho que eu poderia fazer. Ainda devo fazer mais. Mais um pouco, como Zaqueu falou. Mais um pouco do que ele lesou. Aquele que porventura eu lesei, eu irei reparar 6 vezes mais. Então esta é a nossa grande oportunidade de estarmos convivendo no núcleo familiar, para podermos, olha que linda essa família nordestina. Aí tem paiinho, tem maninho, tem todo mundo, tem os animais da casa, boneca. Isso é maravilhoso. O homem precisa de se agregar. Até os monges que estavam no Tibete lá isolados, na sua meditação profunda, foram convidados a descer para entrar em contato com o homem, porque o homem está precisando do homem que o enxerga nos olhos, que o ame do jeito que é. Então, estamos vendo essa linda família e vamos verificar. Isso que eu mostrei foi o ontem. Não existem mais essas famílias tão numerosas, 10, 12 filhos. Agora, então, vamos enfrentar este mesmo núcleo familiar nos dias de agora. O que nós vemos? A família nuclear, pai, mãe e filho, ou estão próximos porque moram bem num lugar restrito, estão sempre dividindo os mesmos aposentos, ou estão ausentes, como eu tenho visto, apesar de ser só pai, mãe e filho, cada um no seu quarto, na sua suíte, mexendo com os seus eletroeletrônicos, tão distante de quem está perto e tão perto de quem está distante. Vemos monoparental, 2 pais e um filho. É maravilhoso você ter tanto parente. Quem me falou isso foi uma adolescente, numa época que nós estivemos nos Estados Unidos fazendo palestra lá. E lá nós encontramos muitos brasileiros que estavam fugindo do nosso país por causa do núcleo familiar, que não aceitava a relação monossexual. Sabe o que as crianças diziam? Eu estive com uma adolescente e um menorzinho na infância. Eu acho ótimo ter 2 mães, todas as 2 são ótimas, e isso eu tenho um monte de parentes, muitos primos. Isso também eu ouvi das famílias mosaico, que também eu vou com os meus, você vem com os seus, e nós fazemos os nossos. E também estamos ali cheios de parentes. Para nós gostarmos dos nossos parentes, é preciso que nós os vejamos como eles são lá dentro. Se ainda não revelam essa beleza que tem imanente, é porque ainda estão a caminho de fazê-lo. Mas é muito triste morar sozinho. E nunca se viu tanta gente morando sozinho como agora. Temos também 2 mães e um
filho, e temos aquele que é pai e mãe, tanto o homem quanto a mulher. Nós estamos vendo que existe muita variação quanto às modalidades de relacionamento. Começando pelo nome homossexualismo, já não existe mais, desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria suspendeu, proibiu, eliminou, deletou este nome. Por quê? Homossexualismo, ismo como sufixo, é patologia. E, reconhecidamente, não é patologia. É o quê? É uma variante no comportamento sexual do homem. Assim foi reconhecido também pela Organização Mundial de Saúde em 1990. Aqui no Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia também adotaram, seguindo a Associação Americana de Psiquiatria, esta nomenclatura. Tanto é que no DMS, Manual Diagnóstico Estatístico de Desordens Sexuais, que estamos no 4º volume, foi retirado como patologia. É o quê? É uma escolha. Tem suas razões para isso. Também o CID, que é um código internacional de doenças, CID-10, classifica as patologias, também retirou. E até é considerado como se fosse uma violação aos direitos humanos reincidir nesta tecla que foi acionada por muito tempo. E então, encerrando, eu quero lhes lembrar que todos nós somos aquela energia que foi átomo e vibrou entre as forças do espaço. E por muitos anos fomos planta em movimento escasso. Depois fui animal. E no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Hoje, pelo foro divino, sou homem. E de corpo em corpo estou forjando o destino que há de nos levar ao clarão das estrelas. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando, nos envolvendo a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para que nós possamos continuar a nossa reflexão. Muito inspirada esta gravura que ilustra o folder de divulgação da 47ª Semana Espírita de Anápolis. 47 anos de lutas, de trabalho, pelo esclarecimento, pelo despertar das almas, pelo semear da boa semente. E aqui estamos. Esse quadro nos mostra exatamente a nossa situação atual, o nosso momento presente. O que estamos nós fazendo aqui, discutindo as questões das diferentes famílias, da homoafetividade? Como foi colocado no início, é um assunto da hora. É uma pauta que suscita muitos debates, mas, acima de tudo, é uma pauta que nos chama à nossa condição de espíritos imortais. E
E a doutrina espírita, com toda a propriedade, tem como clarear a nossa percepção para que nós possamos acertar mais e errar menos. Para que nós possamos seguir o Evangelho de Jesus, que desde aquela época nos concita: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou, em uma situação de chamar-nos à responsabilidade, que é essa situação da ilustração. Contra livre de pecados ou de falhas. Pecado significa tropeçar com os próprios pés. Então, aquele que nunca tropeçou por si mesmo, aquele que nunca teve um ato do qual se arrependesse, esse sim, pode atirar todas as pedras que quiser. Mas quem, em planos como o nosso, se encontra nessa situação? Quem de nós? Interessante é que o tema nos coloca a oportunidade de discutirmos isso sob a ótica espírita, sob a visão espírita. E nós sabemos que ótica espírita é aquela que traz os postulados da codificação. E em uma ampla análise, na codificação nós não temos claramente a abordagem da homoafetividade, mas temos certas indicações que nos leva a falar claramente sobre isso, de acordo com a doutrina que nos ilumina a percepção espiritual, intelectual e afetiva. E a prova está exatamente, eu achei uma preciosidade, a primeira edição do livro Vida e Sexo. Eu não sabia que tinha. Esse aqui é um livro com a capa da primeira edição de 1970, quando ainda estava no momento da grande evolução das mutações pela liberação sexual. E Emmanuel exatamente comenta numa página que traz por título Não Homossexualismo, 3 anos antes de a expressão ser condenada. Emmanuel abre o capítulo 21 de Vida e Sexo com uma página que tem por título Homossexualidade, quando todo mundo falava em homossexualismo. Então isso nos mostra que a segurança doutrinária nos dá condição de analisar essas questões. E é exatamente essa questão 202 de O Livro dos Espíritos, falando da pluralidade das existências, que nós temos o comentário de Emmanuel. A Elzia abordou, abriu o espaço dela com essa fala, e eu peço licença para abrir também, porque é uma reflexão que a gente deve levar pela vida inteira. A pergunta dos Espíritos foi feita para os senhores devem ter chegado a uma conclusão, afinal, você podendo escolher, tendo a consciência da doutrina que você tem, o que é que você escolhe? Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E 2 questões anteriores, a questão 200,
Kardec questiona: têm sexo os espíritos? E eles respondem simples e claramente: não como entendeis. E esse não como entendeis, nós temos a obra de André Luiz inteirinha, sobretudo Missionários da Luz, Ação e Reação, Vida e Sexo, em que, pela aferição das questões e também sexo e destino, obrigado, André Luiz nos traz para refletir: sexo é soma de qualidades, não apenas genitália. Então, se nós tivermos esse enfoque bastante restrito, nós estaremos a perigo na zona evolutiva, porque nós temos que abrir a nossa percepção. E Emmanuel começa o seu comentário dizendo o seguinte: a homossexualidade, também chamada transexualidade, preste atenção, isto antes do termo estar em voga, 1970. Em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendências da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, veja bem que não fala comunhão carnal, comunhão afetiva, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A Elzi discorreu longamente sobre essa questão, com exemplos literários de amores possíveis, sofridos e altamente abnegados. Somente a reencarnação nos dá a amplitude da percepção para entender que o somatório de experiências para o espírito acontece em vestimentas diferenciadas. Então, por isso, a resposta dos espíritos tanto faz renascer em uma vestimenta feminina ou em uma vestimenta masculina, porque estava se tratando de planos como o nosso, em que estamos em um período acelerado de transição, em que o aperfeiçoamento deve ser a tônica e é o que embasa os nossos projetos reencarnatórios. Todos nós, quando estamos do outro lado, na outra dimensão da vida, principalmente nós que temos atualmente a abertura para a percepção do conhecimento da doutrina espírita, já foi revelado pelos espíritos que não somos espíritas de primeira vez. Estamos na terceira geração de espíritos reencarnantes que entram em contato com a doutrina dos espíritos, não é com a doutrina dos homens encarnados, mas com a doutrina dos espíritos, do espírito imortal. E isso amplia a nossa percepção de mundo, amplia a nossa percepção de vida, para que a gente possa opinar com mais segurança e, acima de tudo, planejar estrategicamente o nosso destino, a nossa vida com mais propriedade. Estamos em um mundo em transição. Estamos em um momento em que é exigido de nós acolhimento, entendimento, o exercício direto do amor universal a nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos e, sobretudo, a amarmos uns aos outros como Ele nos amou, o Cristo. E se fôssemos fazer aqui e agora uma digressão do histórico da humanidade em relação ao comportamento sexual dessa humanidade encarnada,
nós veríamos que abusos, violências imperaram ao longo dos séculos e dos milênios. Então, muitas criaturas que fazem a opção por uma reencarnação em uma vestimenta física diferente do seu arcabouço psicológico sabem o que irão encontrar e se entregam a essa experiência para que possam superar-se a si mesmas. Se há abuso, esse abuso veio ao longo da história pela nossa violência, pela nossa falta de caridade, pelo nosso egoísmo exacerbado. Basta consultarmos a história de todas as civilizações, que iremos encontrar lá o que é que se fazia para que o hedonismo, o prazer a todo custo, fosse exercidos pelos que podiam mais. E nós somos os mesmos. Então, quando se traz para a clareza doutrinária essa reflexão, é para que a gente abra o nosso entendimento e, sobretudo, foque o nosso olhar de uma forma diferente. Porque somos cidadãos do universo. E a doutrina espírita trata das leis naturais, das leis divinas. E a propósito da parte terceira de Livro dos Espíritos, nós temos apenas 305 questões para que a gente possa refletir sobre as leis morais. 305 questões que deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, comentado por Kardec, secundado pela espiritualidade superior. E que buscou a base onde? No Novo Testamento, no Antigo Testamento da Bíblia. Por quê? Porque são revelações sagradas que tentam há muito nos despertar para a nossa própria realidade, que é a realidade espiritual. Então, entre essas 305 questões, nós encontramos exatamente da lei de liberdade. Nós temos que ter liberdade para falar, nós temos que ter liberdade para viver, para exercer a personalidade que é a máscara que ostentamos agora. Mas isso tem um preço, isso tem um custo. E exatamente na questão 842, Kardec pergunta aos espíritos se haveria alguma doutrina com a pretensão de trazer a verdade. E eles respondem que essa doutrina que tivesse a pretensão de trazer a verdade aos homens deveria apresentar alguns sinais. 2 sinais importantíssimos: fazer mais homens de bem e menos hipócritas. Porque não adianta eu pregar uma coisa e vivenciar outra. E o nosso histórico é esse. Em várias vidas. Em que sempre tivemos uma postura perante o sagrado e tivemos uma postura diferenciada perante os nossos iguais. Então, acho que não é mais por aí. Temos que ver os sinais que nos envolvem. Estamos catalogados no séquito dos homens de bem ou ainda estamos engrossando a fileira da hipocrisia? Somente nós podemos responder, porque esses sinais dizem de nós, mostram o que somos e para o que é que viemos e para o que é que estamos aqui. E aí entramos em contato com as relações familiares. O mundo mudou, a família mudou. Abençoado aquele que tem um cantinho, não somente um teto de concreto, mas aquele que tem um cantinho
onde realmente possa encontrar corações amigos e, com esses corações, trocar ideias, nutrir-se, preparar-se na praia estreita do lar para o oceano imenso da vida. E as famílias que hoje acontecem merecem o nosso respeito, porque diz Emmanuel que a família é um instituto sagrado, e não somente em planos como o nosso, em todos os sistemas, porque na verdade os sistemas são famílias que coabitam, que interagem, para que haja disciplina, para que haja crescimento, para que haja vida. Então nós, em nossos núcleos, temos essa responsabilidade. Seja uma família com pai e mãe, seja uma família onde seja gerida por pães, onde há somente pai, porque a mãe demandou, onde há somente mãe, porque o pai é um dado estatístico simplesmente. Seja uma família em que dois pais assumem a condução das crianças ou duas mães. O que interessa para a espiritualidade é a seriedade do núcleo familiar. E essa seriedade independe da opção sexual. Essa seriedade está baseada na maturidade espiritual do ser, no seu compromisso com a verdade e com a luz. E isso a doutrina nos mostra muito claramente. Nós vemos, por exemplo, na questão 647, quando se trata da lei divina ou natural, e se a lei é divina, significa que não vale só aqui para o nosso plano, é universal. E se é natural, é alguma coisa que brota, que jorra, que acontece e que norteia universos. Então, nessa questão, os espíritos são questionados e eles respondem que a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. O que isso significa? Que não há nada e nem ninguém à deriva. Existe uma condução, existe um planejamento, e nós devemos nos associar a esse planejamento. Nós devemos ampliar a nossa percepção e entender que o que estamos sendo aqui e agora, nós seremos quando virar a esquina. Insensato, esta noite mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então são reflexões como estas que existem e nos convidam a entender que compete a nós abraçar essa doutrina dos Espíritos e deixar calar fundo em nosso comportamento e em nossa vivência. Porque o Evangelho não serve apenas para as nossas reuniões do culto do lar, para as palestras brilhantes em nossa casa espírita. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser sentida e vivida. Só assim nós encontraremos a transformação necessária para a conquista de nós mesmos. E na questão 876, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade, nós encontramos na referência dos Espíritos que a base da justiça, segundo a lei natural, ela está nos ensinamentos de Jesus e gravada no coração do homem a verdadeira regra de justiça, que é não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós mesmos. E essa questão 876, ela está mais ou menos há 220 questões atrás, na questão 621, quando Kardec pergunta onde está gravada a consciência, onde está gravada a lei de Deus. E os Espíritos respondem: na consciência. Então, por isso que quando nós não agimos corretamente,
quando nós atacamos o nosso irmão, quando nós acusamos, quando nós fugimos dos padrões da caridade, que fora dela não há salvação, nós entramos em conflito conosco mesmos. Porque estamos batendo de frente, não com o que preconiza a doutrina que eu abraço, mas com o que está gravado no fundo do meu próprio coração, e que eu sei que eu tenho que abrir-me para esse entendimento. Então esse momento nos traz para que fiquemos em pauta, você em pauta agora, com tudo que nós conversamos aqui hoje. Como é que ficou isso para você? Tanto faz? Está escrito no livro? Me levou a pensar alguma coisa? É suficiente para que eu possa buscar mais recursos e entender com mais propriedade que temos que, como disse o apóstolo Paulo, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Sermos bons, fraternos, caridosos uns para com os outros, porque nós não nos encontraremos somente aqui. Nós fazemos parte de uma família que é a família humana. E mais dia, menos dia, estaremos em contato com aqueles que nós renegamos. Estaremos recebendo em nossos braços aqueles que nós não conseguimos conduzir corretamente. Estaremos correndo atrás dos prejuízos em encarnações mais difíceis e mais sofridas. Então a doutrina espírita nos traz essa possibilidade de nós projetarmos o nosso destino com mais paz, com mais riqueza, com mais facilidade, com mais harmonia, para que tudo o que viermos a fazer realmente signifique um pouquinho de crescimento para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe.